Vamos agora a exemplos de como calcular o campo magnético, ok? Então, primeiro exemplo aqui, um fio longo e retilíneo. Então, ele estava falando logo na questão que ele tem um condutor retilíneo. Isso é importante porque cada condutor ele vai ter uma fórmula diferente. Quando percorridos por uma corrente elétrica, cria um campo magnético em suas proximidades. A permeabilidade magnética, então, o primeiro dado que ele deu, a constante, permeabilidade magnética, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla. Se a corrente elétrica é 4 amperes, que ele deu corrente aqui, 4 amperes, o campo magnético criado num ponto, então ele quer o campo magnético, que é o campo magnético aqui, criado em um ponto P distante, então ele deu a distância ali, 0,20 metros do fio, conforme a figura vale. Eu não coloquei a figura aqui, mas você imagine que eu tenho um condutor retilíneo e eu tenho um ponto P, tá? Aqui ele não está pedindo sentido, mas se ele tivesse colocado, por exemplo, o sentido para cima, a gente usava o que? Regra da mão direita, né? Corrente sempre no dedão, os dedos aqui indicam o campo. Então, no sentido, então ele estaria nesse ponto P entrando no plano do papel, tá? Mas aqui ele está pedindo para você fazer apenas o cálculo. Então aqui vamos calcular. Para calcular o campo magnético no condutor retilíneo, a gente tem a seguinte função: permeabilidade magnética vezes a corrente dividido por 2π vezes d. Essa é a fórmula que a gente tem para calcular o campo magnético de um condutor retilíneo. B aqui, que é o campo magnético, vai ser igual. Quanto é a permeabilidade magnética? 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que é 4, dividido por 2π vezes, que 2π já é da fórmula, e a distância. Aqui eu vou passar para anotação para ficar mais fácil. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 1, né? Tá aqui a vírgula, numa casa para a direita, ele fica negativo. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 1. B aqui vai ser igual, vamos lá. Eu não vou mexer em nada aqui, vocês vão entender depois por quê. Eu só vou passar esse 4 para cá, vezes 10 a menos 7, dividido. 2 vezes 2, 4. Posso multiplicar lá em cima, professora? Pode, mas você vê que veio aqui, que agora eu só fiz essa multiplicação embaixo, a gente já pode cancelar. 4π de cima e 4π de baixo. Então aqui vai sobrar o quê? 4 vezes 10 a menos 7 em cima, dividido por 10 a menos 1 embaixo. Esse campo magnético aqui vai ser igual, né? Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 7, menos da fórmula, menos 1. Aqui o campo magnético vai ser igual 4 vezes 10, menos com menos, mais. Então vai ficar menos 7, mais 1. O campo magnético aqui vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Lembrando que Tesla é a unidade do campo magnético. Então é assim que eu calculo o campo magnético em um condutor retilíneo, ok? Vamos calcular agora um campo magnético gerado por um espira. Então veja, na questão já fala em um espira circular. Lembre, para cada campo magnético aqui eu vou ter uma fórmula diferente. De raio igual a 20 centímetros. Então ele deu raio 20 centímetros. É percorrido por uma corrente elétrica de intensidade, então ele deu a corrente aqui, de intensidade 40 amperes. Qual é a intensidade do vetor indução magnética criado por essa corrente? Ele quer o campo magnético no centro da espira, tá? E ele deu aqui a constante. Então a constante aqui a gente tem, que é a permeabilidade magnética, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Olhando as unidades aqui, ampere está correto, né? Só falta transformar de centímetros para metros. Para transformar de centímetros para metros, divide por 100. Vai dar aqui 0,2 metros. E eu vou passar para anotação. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 1 metros. Agora eu vou pegar a função para calcular o campo magnético gerado no espira. Então, o campo magnético gerado no espira vai ser igual a permeabilidade magnética vezes a corrente dividido por 2R. Lembre que aqui não tem π embaixo. Π é só quando for o condutor retilíneo
Cuidado para não errar as funções quando vocês forem calcular. Para cada material você tem uma função diferente. O de espira é de um, condutores retilíneos é outro, as bobinas são outros. Então aqui campo magnético vai ser igual 4π vezes 10 a menos 7, que é a constante, vezes a corrente que ele deu, que foi 40, dividido por 2, e vezes o raio, que aqui é 2 vezes 10 a menos 1. Eu vou manter ela em cima igual, tá? Não vou multiplicar nada ainda. Menos 7 vezes 40. E aqui embaixo eu vou multiplicar. 2 vezes 2 vai dar 4 vezes 10 a menos 1. Então eu posso cortar esse 4 de cima com o quarto de baixo. Vai ser igual aqui. Vai sobrar 40 vezes π, 40π. Vezes 10 elevado a menos 7 sobre 10 a menos 1. Agora aqui, divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 40π vezes 10 a menos 6. Só arrumando aqui, a gente vai ter 4π vezes 10 a menos 5. Tesla. Lembrando, a vírgula está aqui, ela vai andar uma casa para a esquerda. Então, se anda para a esquerda uma casa, mais um aqui. Então, menos 6 mais 1 dá menos 5. Então, tá aí a resposta de como calcular esse campo magnético em um espira. Agora, para fechar, como eu calculo em solenoides ou bobinas, tanto faz, é a mesma coisa, as duas significam a mesma coisa. Então, ele diz o seguinte, um solenoide, então eu já tenho qual é o tipo de material que eu estou usando, compreende 500 espiras. Então, eu tenho um número de espiras, tá? Número de espiras aí. Número de espiras, 5.000 espiras. Por metro. Então, se é por metro, ele já está dando um comprimento. Então, comprimento, 1 metro. Se é 5.000 espiras por metro, então, 1 metro. A intensidade do vetor de indução magnética, que é o campo magnético, originada na região central pela passagem de uma corrente. Então, ele deu corrente aí, 0,2 ampere. Vou transformar logo para notação. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 1 ampere. A vírgula anda uma casa para a direita, e quando ela anda para a direita, ela fica negativa. Então, vamos lá. Campo magnético vai ser igual, né? A gente vai pegar o número de espiras, N, vezes a permeabilidade magnética, vezes a corrente, dividido pelo comprimento dessa espira. É essa que a gente utiliza para, no caso da solenoide, né? Campo magnético vai ser igual ao número de espiras ali que a gente tem, 5.000. Permeabilidade magnética, ele não deu na questão, mas a gente já sabe quanto é que ela é uma constante. Então, 4π vezes 10 a menos 7. Então, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente ali, 2 vezes 10 a menos 1, dividido por 1, que ele já está em metros mesmo, então não vou precisar transformar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo que está aqui em cima. Vai ficar 5.000 vezes 4 vezes 2. 5.000 vezes 4 vezes 2 vai dar 40.000. Π, eu não posso deixar o π de lado, vezes 10 a menos 7. Vezes 10 a menos 1, porque eu só fiz multiplicar o 5.000 vezes 4 vezes 2. Mantive o π aqui e as potências. Fica dividido por 1, então 1 vai influenciar. Arrumando aqui, a gente vai ter o seguinte: 40.000 π vezes multiplicação de potências mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Menos 7 mais menos 1 vai dar menos 8. Arrumando aqui, só para deixar certinho, a vírgula tá aqui, vai dar 1, 2, 3, 4 casas. Então, vai ficar 4π vezes 10 a menos 8. Como andou para a esquerda, eu somo mais 4 aqui, né? Andou para a esquerda. Então, esse campo magnético vai ficar igual a 4π vezes 10 a menos 4 Tesla. Tá aí a resposta. Pontos estudos.